Fala, gente. Nós vamos trabalhar um pouquinho o capítulo 7, tá? Na verdade, eu vou destacar alguns pontos que são pontos fundamentais e que vocês poderão encontrar no capítulo 7 do livro didático de vocês, tá? O tema central é o iluminismo, tá? Então, para quem não se lembra, dentro da história geral, a gente estudou no primeiro bimestre a conjuntura de transformação da Idade Média para a Idade Moderna. E aí a gente viu uma série de elementos que foram elementos transformadores no campo político, no campo social, no campo das ideias, no campo econômico. Tá? O que a gente vai observar agora? As críticas a essa nova estrutura que havia sido montada dentro dessa Idade Moderna. Tá? Então, o iluminismo, né, foi uma filosofia produzida no século XVIII, um conjunto de ideias filosóficas, que tiveram como principal objetivo criticar o antigo regime, ou seja, a sociedade estamental, o absolutismo monárquico, a forte influência da religiosidade na vida e na explicação das coisas, né? E uma forte crítica à intervenção do Estado na economia, ou seja, uma crítica àquela política chamada de mercantilismo, beleza? Então, quando vocês pensarem em iluminismo, pensem esse iluminismo enquanto uma corrente filosófica do século XVIII, e essa corrente filosófica teve como principal objetivo a crítica ao antigo regime, beleza? E aí, para a gente pensar essa crítica, é fundamental que você entenda que os teóricos, os pensadores iluministas, eles farão uma crítica aos aspectos políticos desse antigo regime, eles farão uma crítica aos aspectos econômicos e os aspectos da religiosidade. O iluminismo, obviamente, ele não nasceu do nada, né? É uma corrente filosófica do século XVIII, mas é fundamental que a gente entenda que essa filosofia iluminista ela é produto de uma série de transformações. Então é fundamental que a gente entenda que o iluminismo foi uma consequência das modificações pelas quais a Europa vivenciou dentro dessa conjuntura. Tá? Então, vocês já devem ter estudado em filosofia o empirismo, o racionalismo, né, que são elementos filosóficos que se apresentam fortemente no século XVII. Né? O século XVII é comumente entendido como o século da Revolução Científica. Né? Você tem ali no século XVII uma série de elementos que produzem uma evolução do pensamento, e essa evolução do pensamento, evolução da ciência, representou um elemento de revolução. Né? Então, é importante que a gente observe que o iluminismo é próprio do século XVIII, mas ele não nasce do nada, ele é uma consequência das modificações, das transformações que aconteceram anteriormente. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês o slide. Acompanhem a aula sempre lendo os slides, fazendo a anotação desses slides, e, obviamente, é fundamental que vocês leiam o capítulo 7, tá? Se não lerem o capítulo 7, vocês não lerem o capítulo 7, vão ter aí uma certa dificuldade de compreender, porque esse modelo aí de aula, né, esse tipo de aula remota, acaba aí nos deixando preguiçosos, tá bom? Então, no primeiro slide, na verdade, o slide ele tem como nome o iluminismo e o liberalismo político, tá? Aqui no primeiro slide a gente tem o elemento que é o contexto, né? Qual é o contexto histórico que a gente está vendo? Qual é o contexto histórico de crítica que nós vamos fazer? Entre o século XVII e o século XVIII, pessoal, a Europa ela viveu o auge do que a gente chama de Estado absolutista, né? Ou seja, estados monárquicos que eram governados por reis extremamente poderosos. Né? Reis que frequentemente tinham o seu poder justificado a partir da teoria do direito divino, por exemplo, do Jacques Boissier, que nós estudamos quando falamos dos teóricos do absolutismo. Né? Então, essa conjuntura é uma conjuntura em que o Estado absolutista está vivenciando o seu auge. É neste século, por exemplo, XVII, dentro dessa conjuntura, que você tem lá na França o rei Luís XIV, o rei Sol. Né? Então, nada mais expressivo do que o rei francês, que vai falar que ele próprio era o centro de tudo, ou seja, ele próprio era o sol, ele próprio era o Estado. Né? Então, a primeira informação que a gente encontra nesse slide é o contexto séculos XVII e XVIII, período áureo do Estado absolutista. Dentro dessa conjuntura, a gente vai ter o desenvolvimento e crescimento da sociedade burguesa, só que esse crescimento da sociedade burguesa esbarrava numa realidade. Qual era a realidade? Né?
a realidade das amarras do próprio Estado absolutista. Então, o Estado absolutista era um Estado que comandava a economia, através da política que a gente chama de mercantilismo. Então, a burguesia ela não podia investir livremente, não podia taxar os preços dos produtos livremente, né? Havia uma forte intervenção do Estado na economia. O que essa burguesia vai produzir e para quem ela vai vender. Ou seja, quem definia isso era o próprio rei, era o próprio Estado absolutista. Então, por mais que nós tenhamos assistido um forte processo de desenvolvimento da própria burguesia, essa burguesia ela entendia que havia ali uma realidade de entraves. Tá? E quais eram os entraves para o forte ou pleno desenvolvimento da burguesia? O próprio Estado, a própria estrutura de Estado, que é um Estado absolutista. Né? Então é uma conjuntura que você ainda tinha entraves, esses entraves ainda poderiam ser, inclusive, entendidos como remanescentes da sociedade feudal, da estrutura feudal, porque você ainda tinha uma ideia que era a sociedade estamental, o clero, a nobreza tendo privilégios, não pagando impostos, né? Por outro lado, o terceiro Estado, formado pelos demais, né, trabalhadores e burgueses, tendo que arcar com as despesas desse Estado, tendo que arcar com as despesas tanto do clero como também da nobreza. Tá? Então isso acabava impedindo, incomodando a própria burguesia no seu anseio de ocupar postos de comando, ou seja, ter mais prestígio na realidade ou na vida cotidiana, mais prestígio na política, tá bom? Então, dentro dessa conjuntura, a gente tem, de um lado, o Estado, que é o Estado absolutista, em choque com o dinamismo capitalista. Né? Então, esse capitalismo que está se transformando fortemente é um capitalismo que, pouco tempo depois, se consolida como um capitalismo industrial. O século XVIII é o século da Revolução Industrial na Inglaterra, por exemplo, 1750, 1760, tá bom? Então, novos intelectuais acabaram surgindo, né? E esses intelectuais passaram a fazer fortes críticas ao Estado absolutista, passaram a fazer fortes críticas a esse antigo regime. Quem são esses intelectuais? Os teóricos iluministas, né? Então você começa a ter uma série de indivíduos, de personagens aparecendo dentro dessa conjuntura do século XVII, mas o ideal iluminista ele se consolida mesmo no século XVIII. Tá? Então, na segunda metade do século XVIII, a gente tem como consequência dessas transformações, como consequência dos próprios princípios iluministas que passaram a ser defendidos, uma série de revoluções, que a gente inclusive denomina-as de revoluções burguesas, que teriam sido responsáveis por inaugurar o mundo contemporâneo. Né? É dentro dessa conjuntura, e nesse segundo semestre vocês estudarão com o substituto ou com a substituta, essas revoluções, Revolução Industrial, Revolução Americana, ou seja, a independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Nesse material que eu vou compartilhar para vocês, já tem elementos dessas três revoluções. Tá? Então vocês vão encontrar elementos dessas revoluções, mas a gente não vai estudá-las porque não vai dar tempo. Beleza? No segundo slide, a gente tem um elemento que é o elemento do século XVII. Ele diz assim, ó, atividades econômicas ligadas aos princípios mercantilistas projetavam socialmente os burgueses, ou seja, o comércio. Né? Então, o processo de grandes navegações, a forte relação entre a forte atividade comercial existente entre os diferentes continentes, isso tudo permitiu um desenvolvimento, um enriquecimento da burguesia. Mas, como eu disse para vocês, num dado momento, essa burguesia que vai se sentir fortemente poderosa economicamente, ela se sente desprestigiada politicamente, porque ela nada comanda desse Estado. Né? Quem comanda o Estado é um rei absolutista, um rei de origem nobre, consequentemente, por mais que ele viesse a beneficiar a atividade mercantil, ele fazia esse benefício à atividade mercantil com um interesse. Qual era o interesse? Ter acesso aos impostos que acabavam sendo cobrados da burguesia. Tá bom? Então, reis, nobres e integrantes do alto clero ainda detinham o prestígio e o poder político. Então, é essa conjuntura, essa estrutura que permanecia enquanto uma estrutura de sociedade estamental. Então, essa imagem que vocês encontram no próprio slide é uma imagem representativa desses três setores sociais. Né? Então, frequentemente, os setores ligados ao clero, ligados à nobreza, tendo privilégios, tendo melhores e maiores destaques, e, consequentemente, o terceiro setor, que a gente vai chamar de terceiro estado, composto aí pela burguesia e pelo povo, tendo aí um certo desprestígio, além, é claro, de terem que pagar impostos. Tá? No próximo slide, a gente tem, então, o iluminismo. Né? O iluminismo
que de certa forma, né, representa a ideia de esclarecimento. Iluminismo é iluminar mesmo, né? Eles acreditavam que ainda as explicações para a realidade que se vivenciava na Europa do século XVII, do século XVIII, eram explicações muito presas aos aspectos da religiosidade. Por mais que nós tenhamos tido, por exemplo, um movimento como o movimento renascentista, a Europa tenha se modificado fortemente no século XV, XIV, XV, XVI, ainda era possível você encontrar elementos que colocavam na visão dos iluministas a Europa no obscurantismo. Então era preciso esclarecer, era preciso de luzes, né, para que essa Europa saísse dessa escuridão. E essa ideia de luzes, nessa metáfora aí na prática, representa a razão. Ou seja, a explicação da realidade, ela não deve perpassar por um aspecto religioso, ela deve partir de um aspecto racional, tá bom? Então, nesse slide aí, a gente encontra, né, abre aspas, a ignorância era alimentada pela tradição, pelo fanatismo e pelas crenças religiosas. É uma máxima iluminista, né? Então, os iluministas, na prática, são representantes de uma corrente de pensamento que dominou a Europa no século XVIII, apelidado, inclusive, de século das luzes, tá? No próximo slide, então, a gente tem alguns elementos que são característicos desse iluminismo. Primeiro, o predomínio da razão sobre a fé. Então, vale a gente destacar, portanto, que o olhar dos iluministas para essa realidade é um olhar de que as explicações eram explicações ainda muito ligadas à religiosidade, portanto, a razão ela deve se sobrepor à fé, na visão iluminista. Outro ponto importante, a negação dos aspectos das doutrinas absolutistas e mercantilistas eram essenciais. Então, o poder absoluto do rei, ele precisa ser contestado, né? Então, o poder político do rei não emana de Deus, ele deve emanar do povo, né? Então, o poder absoluto do rei não vem de Deus, vem do povo. Então, os indivíduos devem decidir o seu destino de forma racional, devem escolher aquele que de fato vai comandá-los de forma racional. Além disso, você tem toda uma crítica dos iluministas à intervenção do Estado na economia. Qual era a característica básica do mercantilismo? Intervenção do Estado na economia. O que defenderão os iluministas? A não intervenção. Por isso, eles serão críticos às doutrinas, tanto absolutistas como às doutrinas mercantilistas, tá bom? E aí defendiam, portanto, a valorização do liberalismo, né? Defendiam, portanto, faziam a defesa das diferentes liberdades, inclusive da concepção de liberdade religiosa, a concepção de liberdade, igualdade, né? Que são aspectos aí muito caros aos iluministas. Aí tem outras passagens, né, que remetem a essa letra B, quando vocês pegarem os slides, abre aspas, governos são criações humanas e não frutos da vontade divina. É o que eu mencionei aí em relação à crítica ao absolutismo, né? Então o poder político não emana de Deus, deve emanar do povo. Homens nascem livres e iguais. Por quê? Você tem, dentro dessa conjuntura, uma sociedade estamental. Então as pessoas já nasciam desiguais, né? Então você nasce enquanto integrante da nobreza e, portanto, você vai morrer tendo privilégios, né? Se você nasce enquanto integrante da massa campesina, você vai morrer sendo taxado como um integrante do campesinato, ou seja, como um camponês, beleza? Possuem direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade. Aqui tem uma expressão que a gente costuma utilizar e que é emprestada do teórico John Locke, é o que nós chamamos de direitos inalienáveis, tá? Os iluministas, na prática, eles vão fazer essa defesa. Então, os indivíduos, eles já nascem com direitos. Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Tudo isso, num Estado absolutista, inexiste, né? Porque quem vai decidir se você vive ou se você morre é o rei. Você não tem qualquer tipo de liberdade. E mais do que isso, as terras que em tese você possui são terras que estão dentro de um reino, comandada por alguém. E esse alguém, que é o rei, pode, inclusive, confiscar a qualquer momento essa tua propriedade, tá bom? E esses iluministas também acabavam sendo ou se apresentavam como anticlericais, né? Então, letra A, predomínio da razão sobre a fé, é uma característica dos iluministas, negação das doutrinas absolutistas e mercantilistas e a valorização da liberdade, e na letra C, o anticlericalismo, tá? Então, uma forte crítica à igreja, uma forte crítica à influência que a igreja, que a instituição continuava tendo sobre o destino das pessoas, sobre a vida política, sobre a vida social, tá bom?
Vamos falar um pouquinho sobre as origens do iluminismo. Tá? Como eu disse para vocês, o iluminismo é uma corrente filosófica do século XVIII, mas não significa dizer que esse iluminismo nasceu da noite para o dia. Né? É importante dizer que você tem ali uma origem, e essa origem remonta ainda às transformações ocorridas aí dentro dessa idade moderna, mais precisamente ao próprio pensamento que estará vinculado ao século XVII e ao próprio século XVIII. Aí a gente tem figuras como René Descartes, Isaac Newton, né, que são figuras bastante expressivas e que, em boa medida, vão trazer como elemento central de seu pensamento a própria ideia de razão. Tá? Então, depois vocês podem olhar o livro didático, na página 150 ele vai fazer toda uma caracterização desses elementos, na página 150, portanto, inclusive eles fazem, o livro faz uma menção às revoluções burguesas que eu citei no começo da aula, ele vai fazer uma menção à influência que esses princípios iluministas terão sobre a conjuração baiana e a Inconfidência Mineira, que nós ainda não vimos, mas que nós vamos estudar. Na página 151, a gente tem ali o pensamento, né? As transformações da própria revolução científica do século XVII. Você vai trazer ali o Galileu Galilei, né? Um dos grandes precursores da ciência moderna. Você tem ali no século XVII o empirismo e o racionalismo. Então, dentre os empiristas, um de maior destaque, o Francis Bacon. Né? Então, o conhecimento ele advém da experiência que o indivíduo tem, a experiência sensorial. Então, o conhecimento entra pelos sentidos. Você tem ali o René Descartes, que vai ser o grande representante aí do racionalismo moderno, e você tem a menção ao Isaac Newton, né, a mecânica de Isaac Newton, enfim, uma série de aspectos que, inclusive, no segundo ano vocês estudam, se não me falha a memória, as leis de Newton, tá? E aí na página 152, a luz da razão. É aí que ele vai construir todo o pensamento, contextualizar a criação desse pensamento iluminista. Tá? Que ele, inclusive, na página 152, ele vai dar ênfase ao Immanuel Kant, né? O filósofo Kant, que vai ser um dos grandes expoentes da filosofia iluminista, e que certamente, se vocês ainda não estudaram em filosofia, vão estudar o Kant de forma com bastante propriedade, com a professora Vanessa, tá? Então, mas o Kant ele vai ser aí, vai dizer o seguinte: olha, é preciso que os indivíduos promovam o esclarecimento, né? Esse esclarecimento é você abandonar ou deixar de lado os tutores, porque nós frequentemente estamos muito acostumados, né, a sermos guiados pelo outro, né? Então, para o Kant, a gente vive num estado de menoridade. É preciso abandonar esse estado de menoridade, ou seja, de dependência em relação ao outro, no sentido de que o outro acabe promovendo a nossa tutela. E como é que você faz isso? Através da razão. Né? Então você só consegue se libertar dessa minoridade, ou seja, você só consegue ser esclarecido se você tem razão. Tá? Então, nessa passagem aqui, ele vai ter um texto em que o Kant, na verdade, ele escreve um texto chamado Esclarecimento, e aqui é uma definição do que é o esclarecimento. Ele vai mencionar o que é esse iluminismo, caracterizar e contextualizar o século das luzes, vai voltar a mencionar o próprio Isaac Newton. Tá? Então, nesse slide, a gente tem as origens do iluminismo. O René Descartes, o Isaac Newton são dois dos exemplos que a gente pode citar. E aí, o que é razão? Né? Se os iluministas eles partem da ideia de razão, né, como elemento central do pensamento deles, o que é a razão? Né? Então, no dicionário, razão é a faculdade que tem o ser humano de avaliar, julgar, ponderar ideias universais, raciocínio e juízo. Faculdade que tem o homem de estabelecer relações lógicas, de conhecer, compreender, de raciocinar. É o bom senso, o juízo. Enfim, você vai ter ali uma série de definições, mas todas elas convergem para a mesma ideia, né? De um indivíduo consciente, um indivíduo que tem ali uma certa sabedoria. Tá? E aí a definição kantiana, a definição do Immanuel Kant, né? Ousa saber, isto é, ousa servir-te do teu próprio entendimento, sem imitar ou aceitar passivamente as ideias das autoridades conhecidas e temidas. Tá? Então, para o Kant, muitas vezes nós estamos aprisionados, né? Nós acabamos sendo prisioneiros dessa nossa minoridade, porque a gente sempre delega ao outro as decisões. Né? Então, o Kant está dizendo que você precisa fazer uso da razão se você quer abandonar esse obscurantismo e, consequentemente, caminhar para um processo de esclarecimento. Tá? O René Descartes ele vai falar, muito provavelmente vocês se lembram dessa máxima, né? Penso, logo existo. Ele vai defender a universalidade da razão como o único caminho
para o conhecimento. E aí você tem várias questões, né? O René Descartes ele é crítico aos empiristas, né? Os empiristas entendiam que o conhecimento pode ser construído a partir da questão do conhecimento, poderia vir a partir das percepções sensoriais, e o René Descartes ele é bastante categórico, ele diz que o conhecimento advém da razão, né? E, portanto, tudo que você observa, tudo que está na realidade, você precisa colocar em dúvida. Tá? E aí você precisa criar um método, né? Inclusive ele cria esse método, que é o método cartesiano, né? Então você vai partir dos elementos mais simples para chegar aos elementos mais complexos, ou seja, entender a complexidade das coisas. Então, na prática, se você pretende saber, para o René Descartes, o fundamental é que você coloque tudo em dúvida. Tá? E esse colocar tudo em dúvida, na filosofia do Descartes, tem nome. É a chamada dúvida hiperbólica. Tá? Então, a condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo sistematicamente a todas as possibilidades de erro, de modo que ele resista à dúvida mais obstinada. Dúvida é o ponto de partida para o racionalismo. Mas eu tenho certeza que vocês vão estudar com mais calma, né? Tanto os empiristas como também os racionalistas, tá bom? Aqui é mais para a gente observar a origem, né, dessa concepção de razão, dessa concepção que é muito marcante aos teóricos, aos filósofos iluministas. Aqui a gente tem um slide falando sobre o Isaac Newton, também não vou mencionar de forma ampla, vocês provavelmente devem ter estudado, se não estudaram ainda, vão estudar em física, né? Então, inclusive, no passado, a Érica contava a historinha desses indivíduos, antes de introduzir o conteúdo da física propriamente dito, tá? Mas ele é o cara da lei da gravitação universal, né? O universo é governado por leis físicas e não submetido à interferência de cunho divino, né? Então, pensem sempre na ideia de que esses caras, eles estão fazendo ciência, então eles vão sempre partir de algo que está relacionado à razão, de algo que possa ser comprovado, enfim, testado, comprovado, tá? A experimentação, a comprovação científica, tá? Aqui a gente tem nesse slide um dos precursores, um outro precursor do iluminismo, né, que é o John Locke, né? Eu já fiz uma citação em relação a ele. Esse cara, ele escreveu uma série de obras, mas uma das grandes obras desse camarada é uma obra chamada Segundo Tratado do Governo Civil. Esse cara, inclusive, ele é colocado como um empirista. Ele é aquele camaradinha que entende que os homens, eles nascem iguais, como uma tábula rasa, né? Na prática, ele é um empirista, ele entende que o conhecimento ele advém da experiência, né? Então, tudo em nossa mente tem origem em nossa experiência sensível. Se não existem ideias inatas, não existe poder inato de origem divina, tá? Então, ele é um crítico, né? Então, não existem as ideias inatas, ou seja, as ideias elas não estão contidas no indivíduo, né? Há uma construção do pensamento, e essa construção do pensamento se dá pelas questões sensoriais, pelos sentidos, né? E, portanto, se não existem essas ideias inatas, não existe uma ideia pré-concebida de Deus. Isso é uma imposição, isso é uma construção. Tá? Então, governos são criações humanas, homens possuem vida, liberdade e a propriedade como direitos naturais, então ele chama de direitos naturais, direitos inalienáveis. Tá? O próprio John Locke ele é considerado, quando vocês estudarem isso em sociologia ou mesmo em filosofia, ele é um teórico que a gente chama de contratualista, né? Porque ele vai entender que a sociedade civil, né, e a estrutura de governo é montada a partir de um contrato, né, um contrato dessa sociedade civil com esse Estado. E se porventura esse chefe político não consegue corresponder aos anseios da maioria, esse chefe político acaba sendo destituído. Tá? Então, para preservar esses direitos, deixaram o estado de natureza, né? Então os indivíduos, para preservarem a vida, a liberdade e a propriedade, teriam deixado de lado o estado de natureza, estabelecido um contrato, né? E através desse contrato você cria ali o governo. Tá? Então o objetivo do governo seria, em tese, respeitar os direitos naturais. Os indivíduos eles possuem, portanto, na visão do John Locke, o direito de rebelião, caso esse governante não correspondesse aos anseios da maioria, ou seja, violasse esses direitos denominados de direitos inalienáveis, tá bom? Eu vou dar uma pausa no vídeo e faço um outro vídeo dando sequência à aula, beleza?